A gente fica aí 5 a 7 dias menstruada, né? Todas as mulheres que têm um fluxo normal, natural, porque o nosso corpo ele é preparado para engravidar todo mês, né? E aí quando a gente usa algum meio contraceptivo, ou quando a gente é laqueada, então o nosso corpo se programa para engravidar. Quando isso não acontece, desce o fluxo, né, sanguíneo, que é a menstruação, de 5 a 7 dias é normal. Mais que isso é normal, Conceição? Não. Aí a gente tem que procurar ajuda. E essa mulher, ela ficou 12 anos. Nessa época aqui, a mulher que sangrava, ela tinha que ficar separada. Ela era uma mulher considerada imunda, né? Então imagina, ela simplesmente... Obrigada, Leonora. Ela simplesmente gastou tudo que ela tinha. Tudo. Né? Quando a gente tem uma dor de cabeça que não passa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ir no médico. Claro, tá certo. Deus deu sabedoria ao homem para cuidar da gente mesmo. Porém, a gente tem um Deus que Ele pode todas as coisas. Deus pode curar uma dor na unha como pode curar um câncer. Então, depende da nossa fé. E essa mulher, ela gastou tudo, né? Todas as suas economias, talvez tinha alguns bens, vendeu também para ir buscar a sua cura. E ela conseguiu? Infelizmente, pelos braços dela não. E aí, claro que Jesus já tinha um propósito, né? Deus sabe todas as coisas e sabia que tinha alguém que estava precisando de uma cura especial naquele momento. E na hora que ele está passando, a multidão, se Jesus passasse aqui agora, ao vivo e a cores, o que ele ia fazer? Ele ia cair já no pescoço dele. Né? Senhor, me abençoa, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu estou com a dor de cabeça, Senhor, eu preciso pagar uma dívida, eu estou no SPC, sei lá. Então a gente que Ele pode todas as coisas, material, espiritual, emocional, Ele pode todas as coisas. Então essa mulher fez o quê? Ela, quando soube que Jesus ia passar ali, ela falou: oxe, agora é a minha última cartada, já fui atrás de médico, já gastei o que eu tinha, o que não tinha, esse fluxo não cessava. E aí essa mulher ficava escondida. Talvez essa mulher entrou na depressão, 12 anos, né? Era considerada imunda, não tinha um abraço de ninguém, era considerada suja pelo fluxo, né, intenso. E aí, quando Jesus passou, ela falou: é agora, meu Deus, em nome de Jesus, em seu nome, Senhor, eu só vou tocar na roupa dele. Não precisa nem que ele ponha a mão na minha cabeça. Eu só vou tocar na roupa dele. E aí, na hora que ela tocou com toda a fé, minha irmã, e ela falou: essa é a última chance. Se não for ele, agora é só o caixão. E ela, cheia de vida, porém, com esse fluxo intenso, né? A anemia deveria estar lá nas alturas, né? Uma mulher que provavelmente já era aí bem desporada pela anemia, não aguentava ficar em pé talvez, então foi a última cartada dela. E o Senhor, para tudo. Quem foi que me tocou diferente? Ai, Pedro, como assim? Como assim, Senhor? Tem 200 pessoas aqui apertando o Senhor, tem 500 pessoas aqui apertando, e o Senhor pergunta quem tocou? Todo mundo está tocando. Ele falou: não, tem uma pessoa que me tocou diferente. Tem uma pessoa que tocou diferente de mim, saiu virtude. Quem foi essa pessoa? E ela com medo, né? Preocupada, será que eu vou ser de repente a empresa, sei lá, porque se eu sou uma pessoa imunda, se eu tô com esse fluxo intenso, que eu não posso nem abraçar, quanto mais tocar no mestre. E aí o Senhor falou: não, eu quero saber quem foi, porque de mim saiu virtude, né? Jesus humilde, homem, carne, falou: não, eu quero saber. E aí quando ela falou: fui eu, mestre. E ele falou: a sua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quando a gente lida com alguma doença, a gente realmente tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. A gente, claro, a gente vai atrás dos médicos, a gente gasta um dinheiro que às vezes a gente não tem, pega empréstimo, né? Eu trabalho há 24 anos, então tem muita história. Eu acompanhei bastante pessoas, né, enfermas, trabalhei já em hospital, em centro cirúrgico. Então a gente tem várias histórias que a gente acompanhou, várias curas e várias que não deu certo, mas assim, é tudo da vontade de Deus. Então depende realmente da nossa fé. Depende realmente da nossa fé. Hoje, a gente está no Outubro Rosa, é a saúde da mulher.
Normalmente o pessoal fala assim, outubro rosa, a gente vai falar sobre mama só? Não. A mulher é do fio do cabelo até o dedão do pé. Nós não somos só 2 peitos. Nós não somos só 2 mamas. Nós não somos só um útero. Nós somos emocional, somos espiritual e somos carnal também, né? Então, Deus te fez perfeita. Deus te fez segundo a imagem e semelhança dele. Cada um cabelinho mais claro, outro cabelinho mais escuro, cabelinho curto, outro cabelinho... Deus quer te dar a tua identidade hoje. Ele quer resgatar a tua identidade também. Então, quando você tem alguma situação que depende dos médicos, faça a sua parte. Mas, em primeiro lugar, vá nos pés do Senhor. Vá nos pés do Senhor. Essa mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Hoje a gente tem uma história, né? E alguns casos de endometriose que pouco se fala ainda. Está começando a ser divulgado esse assunto. Por quê? Porque é um tratamento caro. É um tratamento que nem todos os convênios ainda cobrem. Temos uma equipe do Guilherme Álvaro, mas para até chegar nesse Guilherme Álvaro, nessa equipe, não é fácil. Aqui em Cubatão está começando uma equipe nos postos de saúde. Então, né, a médica que trabalha comigo até já falou, Conceição, na hora do preventivo, se tiver alguma mulher com essa queixa, pede para vir conversar comigo, que a gente tem outros caminhos que a gente está querendo montar um grupo aqui de endometriose também na área da saúde. Então, essa mulher vai saber se ela não tinha endometriose. A endometriose é de 5 a 7 anos, mais ou menos, para descobrir o diagnóstico. E a mulher sente dor. Essa mulher com 12 anos, você acha que ela não tomava dipirona igual água? Não tomava um Buscopan igual água? Não sei quais os remédios que tinha na época, né? Mas a princípio o que a gente tem em casa é logo que a gente toma. Então, quando a gente está no fluxo menstrual, que é uma dor que não tem controle, a gente tem que procurar ajuda sim. Nós temos que procurar ajuda sim. Eu separei um vídeo, vou pedir para o André colocar, bem resumidozinho, e depois a gente conversa em cima dele sobre endometriose. Depois a gente tira dúvidas também, tá? É problema de saúde pública em grande parte dos países do mundo. Tem uma série de sintomas que nem todos sabem e atinge muito mais mulheres do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que no Brasil, 1 em cada 10 mulheres tem esse problema. Então, a primeira informação que eu acho que você deve saber é quando você deve suspeitar que está com endometriose. Quais são os sintomas? Eu vou destacar 6 deles. Você tem cólica no período menstrual? Essa cólica é muito intensa? Grande parte das mulheres tem uma cólica leve na menstruação. Isso, na maioria das vezes, é normal. Na endometriose, a dor é mais intensa e pode durar um tempo maior, podendo começar pouco antes da menstruação e se estender por mais dias. Segundo, você tem dor no pé da barriga, mesmo quando não está menstruado? Você tem dor na relação sexual? A endometriose pode ser a causa de dor que normalmente não ocorre no ato da penetração, e sim na profundidade. Quarto, você tem algum sintoma urinário, como ardência ou sangramento na urina no período menstrual? Tem algum sintoma intestinal, como diarreia, constipação, dor para evacuar, sangue nas fezes e que pioram quando você menstrua? E por último, você está tendo dificuldade em engravidar? Endometriose é uma das principais causas de infertilidade na mulher. É importante você reparar nesses sintomas e principalmente notar se são cíclicos. Uma das características mais marcantes da endometriose é a piora dos sintomas quando você menstrua. Agora, o que explica a endometriose dar tantos sintomas diferentes? Por que esses sintomas pioram com a menstruação? Para você entender melhor a resposta, eu preciso explicar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino e sobre o que é exatamente a endometriose. Então, todo mês, o sistema reprodutor da mulher se prepara para uma possível gravidez. Um óvulo se desenvolve no ovário e se desprende desse, caindo nas pulpas uterinas e percorrendo o trajeto até o útero. Enquanto está ocorrendo esse processo, o útero está se preparando para acomodar um possível embrião. A camada mais interna do útero, chamada endométrio, fique atenta aqui, aumenta de tamanho e fica cheio de vasos sanguíneos. Se não ocorrer a gravidez, o processo é finalizado, todo esse endométrio se solta do útero, causando sangramento. E tudo isso está junto com o óvulo na menstruação.
Toda essa sequência de eventos é coordenada por uma série de hormônios. Na endometriose, existe esse tecido do endométrio fora do útero. Normalmente podem estar juntos aos ovários, nos ligamentos atrás do útero, nas tubas uterinas ou outros órgãos que estão próximos ao útero, como a bexiga ou o intestino. Raramente esse tecido endometrial está longe da bacia. Sendo endométrio, esse tecido que está fora do útero também segue os comandos dos hormônios nos ciclos menstruais. Isso significa que ele também aumenta de tamanho, fica cheio de vasos sanguíneos e depois rompe, causando sangramento. Só que, diferente do endométrio do útero, ele não tem como sair, ele fica preso. Essa é a fase que causa mais sintomas. Então, o que acontece? Esse sangue, misturado com as células do endométrio, pode irritar os órgãos ao redor e assim desencadear um processo de inflamação no local, que, se progredir, pode gerar uma cicatriz, que na medicina chamamos de fibrose. Essa fibrose muitas vezes gera aderências, grudando estruturas que estão à sua volta, um órgão ao outro, um órgão no músculo, e todo esse processo de crescimento e depois sangramento desse tecido endometrial, com eventual inflamação dos órgãos e cicatrização, ocorre todo mês, seguindo os hormônios que coordenam o ciclo menstrual. É justamente por isso que os sintomas também são cíclicos. Esses sintomas eles podem variar a depender do local onde está esse tecido endometrial. Então, se você tem tecido endometrial na bexiga, você vai ter sintomas para urinar. Se estiver no intestino, você pode ter dor para evacuar, diarreia, obstipação e sangue nas fezes. Se estiver no ovário, pode causar um cisto no ovário chamado endometrioma. Se estiver no fundo vaginal, pode causar a dor na relação sexual. Quando está na trompa, pode causar infertilidade. Mas aqui cabe um esclarecimento. A endometriose não afeta a fertilidade apenas quando esse tecido endometrial está obstruindo a trompa. Se ele estiver próximo à trompa, ele pode causar aquelas cicatrizes ou aderências que eu falei, e essas serem responsáveis pela obstrução da trompa. Além disso, a endometriose pode interferir em processos imunológicos, que também podem